Oi, queris! Queria comentar com vocês hoje, nesta carona, uma reflexão sobre as fragrâncias da moda, dependendo das décadas pelas quais elas passaram. Eu estava fazendo um vídeo um dia desses sobre os musks e mencionei como os musks foram importantes para a década de 90, porque as fragrâncias ditas americanas, as fragrâncias ozônicas, que eu acho sim que foi uma família que se fortaleceu, não digo que nasceu, mas que se fortaleceu nos Estados Unidos, ganhou o mundo. Se a gente lembrar de CK1, que foi a primeira Calvin Klein, a primeira marca de moda naquela época. Calvin Klein era alta moda, não era uma moda tão acessível quanto é hoje, e tenho certeza que se tornou uma moda mais acessível muito por causa de CK1, da fragrância CK1, que foi lançada no início da década de 90. Com o CK1 vieram muitas das fragrâncias leves, compartilháveis, as fragrâncias tribais, como a gente chamava na época. A moda, o estilo, o ambiente, a cultura de uma geração influenciam sim a perfumaria. E foi assim nos tempos passados também. Se a gente pensar, a década de 80 havia sido a década da opulência floral. Em 79 chegou a Anaïs, que eu acho que foi o perfume da minha geração. As pessoas que estavam adolescentes ou muito jovens no final da década de 70, eu estava lá perto dos meus 20 anos, e eu lembro o quanto eu amava Anaïs, um floral branco que mais tarde se tornou um floral opulento para as gerações que vieram mais tarde, né? Mas a década de 80 foi a década que vingou a floralidade. Era uma década opulenta por causa principalmente da música, Madonna, Michael Jackson, tudo excessivo. Que delícia que foi! E na perfumaria a gente tinha perfumes opulentos e também delicados. Tinha um pouco de tudo, mas tudo muito intenso. Os perfumes eram bastante intensos. Você via o nascimento de Opium, de Samsara crescendo. O que mais que a gente tinha? Paris, Trésor. Ai, gente, cada delícia. Delícias que, se bobear, eu uso até hoje. Eu queria comentar isso com vocês porque a perfumaria está passando por uma reformulação também no século XXI. Se a gente reparar, as pessoas não ficaram totalmente cansadas de um estilo. Hoje, eu me lembro em 1973, me lembro de pesquisa, tá? Porque eu não estava na perfumaria ainda nessa época, mas em 1973, a empresa onde eu trabalhei fez uma pesquisa de quantos perfumes tinham sido lançados no mundo, os perfumes catalogados, porque a gente não consegue dar conta dos perfumes locais também. Por exemplo, né, nesses perfumes catalogados, hoje em dia entram grandes marcas brasileiras como Natura, Boticário, mas naquela época a perfumaria brasileira era quase insípida e não entrava nem a Avon, para vocês terem uma ideia, que é uma empresa global. Mas hoje em dia entram algumas das grandes empresas. É preciso ter um número de vendas bastante expressivo para que as suas fragrâncias sejam catalogadas. Mas vamos voltar lá. Em 73 a gente fez uma pesquisa, a minha empresa fez uma pesquisa, e a gente usava essa pesquisa como comparação por muitos e muitos anos. E pasmem,
apenas 13 perfumes foram catalogados como lançamentos naquela época. Então, era muito mais fácil, na década de 70, por exemplo, você se aproximar de alguém e falar assim: que perfume que eu estou usando? A pessoa diria: ah, você está usando X, Y. Mas, depois disso, a perfumaria ganhou uma importância global e eu diria que aqui no Brasil uma importância vital, porque a gente adora perfume, gente, está no nosso sangue, está no sangue do brasileiro e da brasileira se perfumarem. Então não adianta, a gente pode não saber falar muito bem de perfume, não saber fazer descrição de perfume como um francês faz, mas a gente ama perfume mais do que todos os povos, eu tenho certeza disso. E aí, o que aconteceu foi que atualmente, eu creio que o ano passado, os perfumes catalogados chegaram a uns 1.500 com certeza. E aí as pessoas às vezes se aproximam e falam: que perfume eu estou usando? E você fala assim: é um floral vermelho, pode ser Viva la Juice, pode ser Amor Amor, pode ser Ilia, pode ser tanta coisa, gente, porque os perfumes florais e frutais ganharam o século XXI. Então, as grandes marcas começaram a criar perfumes nessa direção, de florais e frutais vermelhos. Mas tem um pouco de tudo. E o que eu vejo com muita, muita alegria é um pouco da volta da opulência. Se a gente pensar em Lily, do Boticário, trouxe os florais brancos, embora ele seja classificado como oriental floral, mas ele trouxe os florais brancos e ele tem uma multifloralidade tão linda, tão intensa, que não é à toa que já tem 10 anos de mercado, 11 anos de mercado e continua aí um sucesso. Os perfumes mais recentes da Natura, como esta flor de laranjeira, rosa, que coisa linda, gente. Se vocês não cheiraram, vão cheirar, porque são perfumes para casar, perfumes lindos, não para você usar no seu casamento, é perfume para casar com você e você ficar usando a vida inteira. Que coisa mais linda de criações, e criações feitas pela Perfumaria Nacional, juntamente com a perfumista da Natura, para um encantamento de fragrância. Bom, gente, o que eu sinto é que a nossa década, não a nossa década, mas o nosso século, podemos dizer que essa última década está trazendo uma perfumaria notável, que se as pessoas souberem utilizar, vão sobreviver com perfumes notáveis. Adoro o Boticário ter trazido Élysée Nuit. Acho que arriscar-se nas escolhas, como faz Eudora, por exemplo. Vocês já sentiram os perfumes masculinos de Eudora? Gente, o que é aquilo? A perfumação de Eudora é notável. Vocês têm de prestar atenção. Eudora é uma das marcas do Boticário, é uma marca separada. Eles começaram, eu acho que muito bem, mas eles estão passando por uma revisão, talvez porque a primeira etapa do seu lançamento foi um pouco, eu diria, audaciosa em termos de trabalhar o lado mais sensual das imagens, mas nem por isso as suas fragrâncias deixam de ser um acerto. A fragrância Eudora, que leva o nome mesmo da marca, é sem dúvida nenhuma um chipre fascinante, um chipre moderno e lindo. Acho que vocês têm que cheirar e têm que conhecer mais Eudora. Eu preciso me informar um pouco mais sobre as lojas, como é que estão, se já surgiram as novas lojas, mas vocês conseguem comprar Eudora
na internet, no catálogo, com certeza. Acho fantásticas essas fragrâncias e a tentativa também da Natura de trazer os chipres na sua marca. Eu sei que a Natura não é uma empresa de chipres, mas trouxe o Una, Luna, são fragrâncias mais chipradas que ainda estão um pouco leves. Eu me lembro muito ao conversar com perfumistas franceses que diziam naquela época, na época do lançamento de Una, Luna, antes disso, que o Brasil não tolerava muito o patchouli. Por exemplo, uma fragrância como o Narciso Rodrigues pode conter até 2% ou mais de patchouli numa fórmula. E ele me dizia, toda vez que eu passo de 0,6 de patchouli numa fórmula, vocês brasileiros rejeitam. Não é que a gente rejeitava como empresa, a gente simplesmente respondia o que o público dizia, né? Mas eu acho que essas coisas estão mudando e graças a empresas como o Boticário e também eu vou dizer que a Natura, mas também a Eudora e também a Mary Kay que trouxe chipres, a Mahogany também que tem fragrâncias fascinantes, embora seja um pouco mais desconhecida em termos de fragrâncias do público em geral, tem fragrâncias fantásticas. Acho que vale a pena vocês abrirem um pouquinho os seus horizontes, sem falar nas internacionais, né, gente? As internacionais que dão um banho e inspiram muitas das fragrâncias que a gente usa aqui no Brasil ou que a gente produz aqui no Brasil. Acho que a gente tem muito que olhar do lado, sim. Outro dia eu estava falando sobre o centenário dos chipres e a gente mencionou o fato de que François Coty se inspirou numa fórmula já existente, que era a fórmula do Eau de Chypre, para criar o seu Chipre de Coty. Então, por que não não podemos nos inspirar em fragrâncias internacionais fantásticas, como La Vie est Belle, por exemplo, que é um sucesso moderno e vai ficar, gente, vai ficar porque resgatou um chipre de uma forma um pouco mais moderada e é uma fragrância belíssima. Bom, eu acho que a gente está vivendo momentos diferenciados na perfumaria. Os anos 80 foram dos florais, os anos 90 foram dos florais verdes, aquosos, mais leves, foi a década dos musks. E o século 21 é um século que, se a gente não mudasse um pouquinho, eu diria, a primeira década foi dos florais e frutais vermelhos, sem dúvida nenhuma, mas agora nós estamos resgatando a perfumaria de peso, a perfumaria mais opulenta e modernizando de acordo com não o gosto do público, mas trazendo para o público o inesperado, aquilo que o público sabe que vai amar, sem saber que está sentindo falta disso. Isso, gente, é inovação. Isso é inspiração com bons resultados. Não é lançar qualquer coisa. Acho que se há um recado que eu posso deixar aqui, as empresas que estão se desafiando e desafiando o próprio mercado vão ser as melhores sucedidas. São as que mais aparecem, são as empresas que mais recebem elogios, não só dos seus consumidores, como também da mídia em geral. Eu amo quem se desafia, amo quem não para no tempo. E vocês podem notar, gente, fazer uma fragrância que todo mundo gosta, que é aquela fragrância facinha de você usar. Toda empresa precisa ter uma no portfólio, 2, 3, mas não são as fragrâncias que vão durar para sempre. Essas fragrâncias cumprem o papel dela de 1, 2 anos ali, mas depois elas desaparecem, porque elas não tinham inovação. As que têm inovação, essas ficam, essas perduram. E as empresas precisam ter paciência com elas, porque elas não somem assim de uma vez. Elas ficam no coração e de tempos em tempos elas são
catapultadas ou elevadas ao trono de novo. Acho que coisas assim a gente deve resgatar sempre. Então, força empresas, vamos fazer, vamos criar coisas novas, trazer inovação para o mercado, porque nós ainda temos muito espaço para isso. Um beijo e até a próxima carona!